Voltamos com o Mobilize e hoje estamos debatendo a mudança no prazo de prescrição para a cobrança de valores não depositados no FGTS. E reforçamos o convite para que você deixe o seu comentário na nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com/mobilizatv. No intervalo surgiu uma questão sobre os outros países e a relação do FGTS, se existe algo semelhante. E na realidade, em princípio, não há nada. É algo brasileiro, digamos assim. É algo brasileiro. A FGTS é a jabuticaba, como diz, né? só tem no Brasil. É uma criação, como já foi colocado, do regime militar. Existia no Brasil a garantia de emprego pela estabilidade após 10 anos e havia uma série de restrições para demitir o trabalhador. Não era uma demissão absolutamente franca, aberta e motivada como é hoje. E os militares, então, para garantir a livre demissão dos empregadores para os seus empregados, instituíram um fundo que serviria para garantir, equivalendo a um salário por ano. Por isso que é 8%, né? 8% vezes 12,96, mais o juro dá 100%, um salário por ano. Então, era para garantir o tempo de serviço dos trabalhadores. É uma invenção dos militares brasileiros, não conheço um outro caso semelhante. Nesse sentido, na Europa, a garantia da permanência do emprego, ela é mais, em alguns países, ela é mais fixa ou mais sólida nesse sentido? Há naturalmente uma pluralidade enorme de legislações, é força das lutas sindicais e de outros lugares, mas assim, se a gente pensar num lugar onde estamos, digamos assim, numa situação quase do outro extremo, é a Itália, onde agora, inclusive, há toda uma luta, já houve algumas flexibilizações, onde a estabilidade era bem maior. Outra situação diferente, que não depende de legislação, mas de costumes, é a do Japão, onde as pessoas ainda têm, eu estive lá em julho recentemente, e ainda há essa ideia de que a pessoa entra na empresa e fica a sua vida inteira ligada a essa empresa. Não porque não possa sair, não porque a empresa seja obrigada, mas porque ela se identifica com aquele trabalho. Então são situações muito diferentes, mas a indenização, de fato, assim como a gente tem ela aqui pelo Fundo de Garantia, eu não conheço nenhum outro lugar que tenha algo semelhante. Dessa forma, com esse prazo menor, sei lá, a ideia é que possa haver uma flexibilização do uso, acredito que a partir daí possa haver isso em relação ao uso do FGTS pelo trabalhador? Não. A tendência não. Absolutamente não. É bem o que nós já conversamos. Só quando for necessário e num momento futuro é que se vai chegar ao FGTS. E só quando se chegar ao FGTS é que vai se aí entender o que aconteceu no dia 13 de novembro de 2014, quando houve a votação no Supremo Tribunal Federal. Então, isso não vai gerar nenhuma modificação. Agora, uma observação que é interessante, os dados que aparecem da Europa, que vive uma crise econômica generalizada, mesmo hoje na Alemanha... A própria Alemanha, né, que era a última... Alemanha, é que houve um crescimento da direita na Europa e uma das suas reivindicações é trabalho. Curiosamente, é trabalho e estabilidade de trabalho. Porque, é óbvio, a crise econômica ou qualquer crise que se instale hoje no Brasil, ela não é do Brasil, ela não é fruto de uma particularidade do Brasil. Nós vivemos um momento em que o mercado capitalista, isso não sou eu que disse, Marx disse isso há muito tempo atrás, ele vive de crise e, através de crise, ele se renova. E nós vivemos um momento que, desde a bolha imobiliária dos Estados Unidos em 2008, agora a gente ainda está sofrendo efeitos e respostas a esse processo, que chega na Europa. E no Japão, é claro, é só pegar a cultura do Bushido. A ideia do japonês, do trabalhador como antigo samurai, é pertencer a uma coletividade que, ao mesmo tempo que o representa, ele é representado. É a cultura da velha tradição feudal japonesa que vai para as empresas. E não é porque eles têm FGTS ou porque têm INSS, é a cultura deles, do grupo em relação ao indivíduo. É o único lugar do mundo em que o capitalismo consegue ver no paradoxo de estimular a livre iniciativa e a competição, ao mesmo tempo a partir de um grupo. É realmente uma particularidade. O Japão é incrível. Olegário, talvez valha a pena a gente colocar uma outra dimensão, que é a importância que o trabalho tem na sociedade, que é tão diferente lá do que aqui. Se a gente olhar assim, de cada 100 reais, digamos assim, comparado, que um francês, que um alemão, que um belga recebe como produto do país, em torno de 70%, 75% é renda do trabalho. Aqui no Brasil não chega a 27%. Exato. Ou seja, aqui no Brasil, as pessoas que vivem de juros, de aluguéis, de rendas, de coisas não produtivas, é 3 vezes maior do que do trabalho, né? Isso mostra que o trabalho aqui tem um valor muito pequeno dentro
digamos assim, da estrutura da nossa economia. E isso mostra também porque o trabalhador tem um lugar muito pequeno claro. na estrutura social. E isso passa por uma relação de entender que, na verdade, a mão de obra não é qualificada o suficiente também para que ela possa Eu acho que vem de ganhar uma mais cultura também. escravocrata, Ou uma relação inclusive, Casagrande-Senzala. Vem desde a cultura. Nós, em 1888, deixamos de ser o trabalho escravocratas. não era digno do trabalhar ser. não era visto como... Não era digno do ser humano, né? Era o subser, né? Que era colocado. E Que tem é o uma escravo, cultura né? católica, diferentemente de uma ideia protestante que o trabalho dignifica. Para o mundo católico nunca foi isso. E O temos- homem branco livre não trabalha a coisa, o escravo. E temos muita gente que ainda imagina que trabalho não é digno. Exato. Basta a gente pensar assim, ó, pergunta uma vez para uma pessoa se ela ganhasse a loteria esportiva ou algum desses ela jogos, faria? o que ela ia fazer? Ela ia sair do emprego amanhã. Isso, Primeiro ia cumprimentar o chefe, né? Depois, e na sequência... Coisa Cumprimento assim. Não seria muito educado. Não seria muito diga-se de educado. passagem, não. Mas A mais maioria que isso, olha as pessoas dentro de casa. As pessoas acham que limpar o vaso do seu banheiro não é uma coisa digna delas. Perfeito. Sendo que isso é um trabalho como qualquer outro trabalho. Limpar o jardim, todas essas coisas que nós colocamos para pessoas com renda realmente indigna. Muitas vezes cuidar dos nossos próprios filhos. Olha o que é o salário de uma babá, de uma empregada doméstica ou coisa assim. É o quê? É a expressão de que nós não valorizamos aquele trabalho e, pior que isso, nós não valorizamos a pessoa que faz esses trabalhos fundamentais para nós. Só para uma observação, todos devem lembrar que quando veio a emenda constitucional número 72 da doméstica, entrevistaram uma senhora, uma patroa, ela disse, mas então vão dar direitos para elas também? Vão dar direitos para elas também? Elas são quem? A pessoa que está limpando o vaso sanitário não é um ser humano? Não, para aquela patroa, ela não tinha direito. Essa relação Casagrande-Senzala ainda é muito Sem É. dúvida. forte no Brasil. Sem Não dúvida. conseguiu se desvencilhar em Nós alguns temos que setores voltar a disso, né? esses livros clássicos, até Os Donos do Poder, Casagrande Senzala. E não Casa só na e Rua. empresa, né? Na Na- cabeça das cabeça pessoas, da relação na relação social. do E dia a isso dia. se expressa na facilidade que se reúne o tribunal e por 8-2 decide que um direito que tem quase 50 anos Acabou. não vale mais. Acabou. Ninguém mais discutia, não era uma matéria polêmica, não. Os tribunais sempre... Não, ninguém Se nosso discutia empresariado aos 30 tivesse um anos. mínimo de dignidade, o empresariado honesto, ele teria ido lá protestar. Sem dúvida. Se tivesse dignidade, noção de Estado de Direito, ele iria lá protestar. O empresariado, porque diria, vocês hoje tiram direitos aqui, amanhã vão tirando em outro lugar, porque o empresariado também sofre que lhe retiram certos direitos, mas ele nessa hora se cala. Essa mudança cultural Isso, é... com perdão da palavra, se a magistratura tivesse o mínimo de dignidade, o ministro Gilmar Mendes teria ficado quieto e não dito a quantidade de bobagem que disse. A gente está se aproximando do final do programa, temos alguns minutinhos antes das dicas de livros e filmes. Gostaria de ouvi-los no seguinte sentido, da parte da legislação trabalhista. A ideia daqui para frente é que a CLT, por exemplo, possa se manter ou ela venha a se flexibilizar com o passar do tempo de uma maneira geral? E a partir desse olhar também do FGTS, essa alteração. Se a gente conseguisse 30 segundos de cada um dos senhores... Nós vamos para um Vamos lá, então. período muito turbulento com pressão dos dois lados. Né? O movimento sindical não está disposto a abrir mão, evidentemente, de alguns dos seus direitos, mas a pressão dos empresários é muito grande. Agora está se propondo uma alteração que permitirá, né, que a pessoa que tem aqueles empréstimos consignados, né, e se for demitida, poderá o banco abater da rescisória, das parcelas rescisórias, aos valores que estavam consignados. Isso toca num dos pontos fundamentais do direito do trabalho brasileiro, que é a intocabilidade do salário. Né? Pode cair a intocabilidade do salário para garantir os bancos. Né? Então, isso está em discussão no Congresso Nacional. Então, veja que nós vamos para um período bastante turbulento nos próximos 2 anos. Não vou dizer que nós podemos dizer antes quem vai vencer parcial totalmente, mas não vai ser um período tranquilo o próximo quadriênio. Marcelo, Posso, minutinho. com de maneira certeza, mais- chegar a uma conclusão. Quem vai perder é a população brasileira. Qualquer conflito entre tribunais superiores e legislação, entre posições do STF de repercussão geral em cima de matérias especiais, como a trabalhista, jogando TST contra a STF, quem vai perder efetivamente é a sociedade brasileira. Porque ela não vai entender a briga, não vai ter quem a represente, e quando se der conta, já perdeu alguma coisa. Eu tenho a impressão que dificilmente a gente vai ter um ataque tão frontal, digamos assim, massivo, como a gente teve entre o governo Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, que aí havia uma ideia assim de quase que abolir
a CLT. Eles provavelmente vão fazer essa tática um pouco do salame, por assim dizer, cortar uma fatia aqui, uma fatia ali, mas a gente vê que eles vão cortando fatias bastante grossas e bastante profundas e gordas, né? E nesse sentido, a tendência é que isso siga adiante, porque a concorrência entre os países vai se tornando muito grande. E hoje o empresário diz assim, olha, se eu não puder botar o meu dinheiro aqui lucrativamente, antigamente ele iria para o Nordeste. Hoje ele vai para a China, vai para outros lugares, vai para a Bolívia, vai para o Paraguai. Nós temos muito empresário brasileiro investindo nesses lugares onde as relações são quase de escravidão. Eles vão seguir fazendo isso. Ok. E agora a gente passa para as dicas de livros e filmes dos nossos convidados. E a gente começa com os livros. A primeira dica, Dr. Antônio Skosteg Castro, Flexibilização Trabalhista. Vamos falar sobre a obra que a gente confere na tela. É a obra de um professor mineiro, Dr. Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, um advogado trabalhista que foi inclusive presidente da ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, e eu trouxe para ilustrar o que o professor Marcelo disse na sua primeira intervenção, da crueldade da decisão, porque ele faz um estudo das leis que flexibilizaram o direito do trabalho no Brasil, e o marco inicial maior é a lei do Fundo da Garantia, como nós já vimos, flexibilizava o direito ao emprego, né, o direito à estabilidade. E agora o Supremo Tribunal consegue flexibilizar a lei flexibilizadora. É, de fato, uma crueldade, a melhor definição que a gente pode colocar. É outra dica de livro do Antônio Marcelo Pacheco, sociólogo, que é A Era dos Extremos. Que a gente pode falar sobre isso. A Era dos Extremos é uma leitura que não vai ser fácil para todos os senhores. Porque A gente confere na tela agora a capa do livro. Um marxista, um grande autor marxista, mas que mostra para a gente exatamente as consequências de todo um processo de evolução do capitalismo, dos estados nacionais, daquilo que foi a expansão das grandes empresas, para chegar ao momento em que, efetivamente, houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a construção do século XX. É só para situar vocês. Mas, aproveitando, esses autores aqui, que não aparecem aqui, escreveram a Constituição Federal. Vale a pena o senhor ler, porque em 1988 eles nos deram um monte de direitos, acreditaram que tudo estava feito aqui. O senhor vai ter romance, vai ter ficção, vai ter poesia, vai ter até momentos que o senhor vai se emocionar. Ao terminar a leitura, o senhor vai se dar conta que esta é, depois da Bíblia, a maior obra de romance escrita na história do homem. Não serve para absolutamente nada, porque o STF fez questão de rasgá-la. E agora a gente passa as indicações de filmes. A primeira dica também, Dr. Skosteg, que é Norma Rae. Norma Rae é um clássico do cinema americano sobre a constituição de um sindicato. O cinema americano é diferente do nosso, os sindicatos são por empresa. E o sindicato tem que ser aprovado na empresa. E, evidentemente, os empresários travam uma guerra para impedir que o sindicato se estabeleça. Norma Rae é uma história baseada em fatos reais, ela existiu, foi uma grande líder sindical americana, num desempenho que valeu para a Sally Field o Oscar, né? E mostra a luta pela constituição dos sindicatos e o processo de conscientização que ela vai ganhando enquanto ela tenta criar o sindicato na fábrica têxtil que ela trabalhava. Eu ainda acredito que o sindicato é a melhor forma de organização dos trabalhadores para evitar barbaridades como nós estamos examinando. Com também a internet e locadores é fácil de encontrar o filme. É fácil, ele é um clássico. Um clássico, né? Professor Emil Sabotka, Som ao Redor, a sua sugestão de filme, professor. Sim, provavelmente quem conhece o filme, ou quem for olhá-lo, vai dizer assim, mas poxa, não fala de direitos trabalhistas, não fala de sindicatos, não fala do STF, não elogia nem xinga Gilmar Mendes. Trata-se da vida, por assim dizer, cotidiana, numa pequena rua do Recife, onde o confronto entre os grupos sociais dominantes no nosso país... A gente confere agora imagens do filme na tela, enquanto o senhor fala. Isso, os grupos sociais dominantes no país e as pessoas no seu dia a dia, as pessoas que sofrem no dia a dia a dominação, se confrontam. E eu creio que o filme mostra isso muito bem, e aquilo que a gente está assistindo em relação ao FGTS é talvez só mais um passo nesse confronto. Ou seja, ajuda a compreender essa realidade. Exatamente. Interpretar, né? Mostrou há pouquinho lá o pé da moça passando roupa, o patrão se preocupando que ela está no piso descalço, mas na hora, digamos assim, de desrespeitar a integridade do seu corpo físico e da sua sexualidade, ele não tem tanta preocupação assim, quanto se preocupar que ela tome um resfriado de estar com o pé descalço. E assim outras tantas cenas que vocês vão ver no filme. Para fazer pensar realmente, né? Professor Marcelo, Metrópolis, um clássico. Metrópolis é um clássico, né? É uma grande construção do Fritz Lang, que é um genial diretor, um filme em preto e branco,
não é colorido, mas que mostra exatamente esta construção de uma sociedade distrópica, virtual, no qual nós temos uma elite que vive absolutamente com todos os prazeres, com todas as suas vantagens e regalias, e lá embaixo os trabalhadores, que exatamente estão robotizados, estão massacrados, estão acostumados a reproduzirem até o momento em que há a manifestação do sentimento, em que este personagem que aparece na tela acaba por representar para os trabalhadores um movimento que vai levá-los à revolução. Portanto, eu, pessimista, apresento um filme que traz a revolução. Ou seja, é possível, mas tem que acreditar. Que bom, uma visão otimista. Mas não vai adiantar. Muita calma nessa hora. E assim a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a participação dos nossos convidados mais uma vez. Obrigado a você aí de casa pela audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 da noite, com reprises aos sábados, às 2 da tarde. Até a próxima edição.